Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. Meu nome é Guto e este é o podcast que vai tocar as suas ideias. Bom, você deve estar achando estranho este episódio no meio de janeiro, perdido no meio das férias. Nós ainda não voltamos de férias. Na verdade, este é o último episódio da temporada 2021 que eu fiquei devendo, que eu não entreguei no dia 3 de janeiro e dei uma parada nas férias aqui para editar e entregar este episódio para vocês. Nós ainda vamos ficar o mês de fevereiro de férias e só retornamos com a temporada 2022 do podcast em março, com episódios novos, convidados novos, convidados antigos, gente que já passou por aqui, temas ainda mais polêmicos. Vamos continuar nossa série do Discípulo Radical e tem muita coisa boa em 2022 para vir. E este episódio aqui é o último da série que foi gravado no congresso da JUBAC, da Juventude Batista Capixaba, o congresso Reação, lá em setembro de 2021, e quem está mediando essa conversa é o Léo Azevedo, que é ouvinte aqui, inclusive, deste podcast. Um abraço, Léo Azevedo. E eu participo na mesa da discussão, né, junto com a Dorian, que é pastor de juventude, e a Rebeca Andrade, que é psicóloga. Nesta plenária, nós conversamos sobre a temática relacionamentos e comunhão, né, que ficou muito da hora essa conversa aqui, eu participando como convidado, com o Dodô, gente finíssima, que a gente sempre se encontra, acaba se encontrando nesses momentos assim, a gente acaba sendo convidado para esses eventos, e a Rebeca, que eu tive o prazer de conhecer. Então ouve aí este episódio perdido no meio das férias, sobre relacionamentos e comunhão, que está muito sensacional. Totalmente excelente. Então é isso aí, aproveita esse episódio e um abraço no seu coração. Então, galera, é muito bom estar aqui com vocês. Já peço pra galera aí botar na agulha aí o vídeo do Eu no Reação. A Camila, infelizmente, não tá com a gente aqui presencialmente nesta tarde, mas como sempre, ela deixou o videozinho pra gente. Solta aí. Fala, galera, eu sou a Camila e esse é o hashtag Eu no Reação. Bom, o nosso primeiro momento... Não, o nosso terceiro, né? 12 segundos depois... Vamos lá, gente. Não desiste de mim, não, editor. Não desiste de mim, ele não desiste de... O que, igreja? Ele... 3h28 da manhã. Vai dar tudo certo. A mãe ligou o liquidificador de novo, velho. Ai, que ódio. Agora vai, hein, galera. Agora vai. 3 dias depois... Fala, galera, eu sou a Camila e esse é o nosso terceiro momento aqui no hashtag Eu no Reação. Agora nós vamos falar sobre um assunto bem interessante também, que eu achei bem legal, achei bacana, eu vim trazer pra vocês. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Fala, galera, esse é o hashtag Eu no Reação e nós vamos falar agora sobre um assunto muito interessante. Nós vamos conversar sobre relacionamentos e comunhão. Bom, como vocês já sabem, há algumas semanas nós deixamos algumas perguntas, algumas enquetes aí pra galera responder. E nós fizemos as seguintes perguntas. Na pandemia, você se sentiu sozinho? Você acha que a pandemia afetou as relações? Você sentiu dificuldade de voltar às atividades presenciais? A comunhão com a igreja foi afetada? Bom, diante de todas essas perguntas, nós tivemos alguns resultados. Acredite se quiser, a maioria das pessoas afirmou que sim, que
se sentiu sozinho. Você acha que a pandemia afetou as relações? A maioria das pessoas falaram que não, a pandemia não afetou em nada. Você sentiu dificuldades de voltar às atividades presenciais? A maioria das pessoas falaram que não, que foi tranquilo, que não se sentiram incomodados em voltar presencialmente. Bom, a partir de agora vocês vão ficar com esses queridos aí, vai rolar um bate-papo bem legal sobre esse assunto e eu espero que vocês estejam gostando da nossa programação. Conto com vocês aí no chat, nas interações e a qualquer momento eu volto com certeza. Hashtag eu no Reação. Beijo, gente. Tchau. Show de bola. Camila, mesmo de longe, continua aí alegrando e divertindo a gente, trazendo informação e conteúdo. Cara, é uma honra estar aqui com essas pessoas que eu tô aqui. É muito bom mesmo. São amigos de longa data aí da Jubac, também pessoas que a gente já trabalha há bom tempo. E é uma honra pra gente ter pessoas tão qualificadas assim para estar participando dos nossos eventos, sem a gente ter que ir buscar longe, porque a gente tem soluções caseiras muito boas, graças a Deus. Eu não vou apresentar eles, porque eu vou deixar para eles jogarem o currículo aí na mesa. Pode começar da ordem daqui para lá, para não ficar injusto. E fiquem à vontade para se apresentar a família, botar o currículo na mesa, quebrar a banca e vamos embora. Os mais velhos primeiro, Dodô. Vamos lá então, gente. Boa tarde para vocês. A honra é toda minha, 2 vezes, né? Primeiro de estar participando aqui diretamente do Reação, depois porque isso aqui vai ser o podcast, né, cara? Então, olha só, é a primeira vez. Meu nome é Adorian, mas a maioria me conhece como Dodô, pastor Dodô, do jeito que você quiser. Eu sou pastor de jovens e adolescentes lá na Ibara, na Igreja Batista de Araçás, em Vila Velha. E sou casado com a Natália, sou pai da Maia agora, uma bebezinha de 4 meses. E desde 2020, desde o primeiro dia do ano de 2020, eu estou trabalhando com os jovens e adolescentes lá na Ibara. Estou muito feliz, apesar de ter tido o planejamento todo mudado, né, por causa da pandemia. Peguei praticamente meu ministério pastoral todo pandêmico. É isso aí. Mas eu estou muito feliz por estar no lugar que Deus quis. Oi, gente. Eu sou a Rebeca Andrade. Eu sou psicóloga clínica e agora estou me aventurando também na área escolar. Está sendo bem bacana essa experiência. Eu tenho 26 anos, sou membro da Primeira Igreja Batista de Vitória, onde meu pai é pastor. E também sou coordenadora do Vem Pra Vida, uma ação que a Juventude Batista Brasileira tem e que foca os seus esforços para falar sobre prevenção à vida. Então, no mês de setembro, inclusive, é um mês que eu trabalho bastante aqui na JBB. E é isso, acho que é um pouquinho disso. Ainda não sou casada, né? Estou aí contribuindo com a Jubac, recebi a profetada, amém. Estou caminhando com a Jubac já tem uns 4 anos, desde o Reação de 2017, na verdade, foi quando eu comecei a me envolver. E é isso, ainda faço algumas coisinhas assim, mas acho que tá bom. Fala, galera, boa tarde. Eu sou o Guto, sou pastor há 6 anos. Hoje estou no momento de transição. Eu trabalho na Igreja Batista de Maruípe, com juventude atualmente, mas no final desse mês eu estou mudando de ministério, vou vir aqui para a Igreja de Mata da Praia, trabalhar com missões e evangelismo. E também faço parte de um podcast, vim com a jabazinha aqui para divulgar, né? E a gente tem algumas discussões legais ali, só procurar nas redes sociais, Pocando Suas Ideias, inclusive esse bate-papo vai estar lá daqui um tempinho. E é isso, gente, sou casado com a Juliana, pai da Sofia, que tem 2 aninhos, e é isso. Você disse que eu sou mais velho, você tem quantos anos? 32. Eu tenho 30, que eu não falei, então, para me redimir. Então, também me apresentando, né, porque eu acho que eu também não me apresentei. Meu nome é Leonardo, para aqueles que ainda não me conhecem. Recentemente, há cerca de umas 3 semanas atrás, fui eleito na Assembleia que teve da Juventude. Então, a gente agora está trabalhando com a time de liderança da Jubac, como presidente, juntamente com a nossa equipe. Eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo e a gente está começando um trabalho também de liderança de juventude ali na Primeira Igreja Batista de Cobilândia. Então, apresentados, vamos para o nosso assunto aqui da nossa conversa, né? Vamos tentar desenvolver alguma coisa acima desse assunto dos relacionamentos e da comunhão. E como isso aí tem acontecido hoje em dia, né? A gente tinha uma vivência cotidiana, né? A gente tinha uma rotina antes disso tudo, uma rotina que até tem voltado aos poucos, não ao normal,
mas a um novo normal, eu diria assim, né? Agora, com o pessoal se vacinando, com as coisas, com os protocolos sendo cumpridos, com algumas coisas agora que a gente já começa a conhecer um pouquinho mais o vírus, né? Então a gente já sabe como é que daria um migué nele, com aquele jeitinho brasileiro no vírus, a gente já está dando. E a gente está conseguindo voltar, graças a Deus, a estar na igreja, já conseguiu rever alguns amigos, uma galera que já está voltando agora, nova também. A gente tem muita gente se convertendo nos cultos online, isso é uma coisa muito boa, que eu acho que muita gente ficou surpreso. E no meio disso tudo, a gente tem uma formação social também, né? Que a gente tem que desenvolver durante a nossa vida. E isso aí, muita gente entrou em crise, a gente acompanha muito adolescente, o Dodô também, que trabalha muito especificamente com bastante adolescente lá, né, Dodô? A gente pegou uma galera aí numa fase crucial de interação, de socialização, e ver essa pandemia aí, a galera ficou aí praticamente 6 meses aí isolada, muita gente até do próprio convívio familiar, né, que muitas vezes o pai ali é um pouco mais idoso, ou um grupo de risco, e algumas pessoas foram isoladas até da própria família, e a gente ficou com um contexto familiar até, social, de socialização totalmente deturpado, né, então a gente tá voltando aí ao normal, voltando a encontrar as pessoas. E, cara, tem uma parada que a gente sempre fala, né, quando a gente se encontra em igreja, assim, né, que é aquele velho texto, né, que alguns até falam que é um pouco fora de contexto, né, mas que é aquele, onde estão 2 ou 3, ali eu estou. Eu queria perguntar primeiro ali pro Guto, que tem trabalhado mais sobre isso. Guto, online também vale isso? Onde tem 2 ou 3 ali na sala de bate-papo, isso aí funciona, cara? A gente consegue ter um discipulado, trabalhar com a galera ali, 2 ou 3, e Deus está ali com a gente também? O louco é que era isso, né? Quando, não sei vocês, né? A gente começou a fazer os encontros no Zoom, no Skype, no Meet, e não dava a mesma galera que dava presencial. Aí, no início, a gente ficava um pouco em crise com o número, né? Mas você perguntou se rola, né? Com pouca gente, assim. Cara, eu acho que rola muito, velho. Eu acho que a essência do trabalho é esse. Só que a gente vem de uma cultura que valoriza muito números, né? Valoriza muito números, valoriza muito eventos e valoriza pouco relacionamentos. E a gente tem pouco disso. A gente incentiva pouco a galera se relacionar. Quando rola uma parada assim, a gente incentivando a galera a vir para os nossos encontros, seja pequeno grupo, seja o culto da juventude, ou sair para comer depois, e rola isso só, né? Mas essa parada de, independente se for 2 ou sei lá, tem um contigo ali, eu acho que essa é a essência do discipulado. E a gente percebeu que não estava rolando isso. Por isso que foi um choque tão grande quando a pandemia chegou, e lá na minha igreja a gente chegou março, a gente fechou. Nós ficamos 8 meses parados, com as portas fechadas. Parados não, com a porta fechada. Só que, cara, muita coisa rolou com esses 8 meses parados, fechados, não parados. Mas eu acho que principalmente foi isso, né? Eu acompanhei os caras falando no primeiro diálogo aqui. A pandemia evidenciou algumas coisas, e dentre elas é que o nosso discipulado era fraco, que a gente ficava muito pilhado de fazer uma parada com uma estética bonita, com muita gente, e a gente acabava que não tinha isso de olhar para dentro, né? De chegar com um cara ou 2 tá ali, a gente fazia, não sei quem já passou por isso, de fazer um trabalho na sua igreja, na sua juventude, e vir pouca gente, e a gente fica, poxa, cara, veio pouca gente. Não, velho, bora pegar quem tá ali, vamos fazer aprofundar nossos relacionamentos, quem a gente é. Acho que é por aí. É massa isso, porque a gente conseguiu fazer a enquetezinha no Instagram, né, do Eu no Reação lá, e a gente eu trouxe aqui alguns dados só pra gente refletir o que a gente teve lá de resultado, né, que, por exemplo, se a galera teve a comunhão afetada com a igreja durante esse período, e as nossas opções eram sobreviver no EAD, 42% botou ali, apesar de tudo eu consegui sobreviver aqui nos cultos EAD, mas 58% ali realmente botou ali, foi difícil segurar onda aqui no EAD, sei lá, pode ser talvez que a pessoa não tinha condição, nenhuma internet em casa, um celular bom para acompanhar as lives, mas tem gente que realmente ali a atenção não consegue concentrar ali naquele momento, ficar prestando atenção ali, sendo que você está em casa, várias oportunidades ali, sua cama te chamando, para você bater aquele sono, então realmente é difícil mesmo, né, ter essa atenção. E uma pessoa até deixou um comentário lá, né, que a pandemia afetou muito a comunhão
dos jovens na igreja em específico, né? A galera que a gente acompanha muito tem muita dificuldade nisso mesmo, se desanima com esses encontros pequenos, de 2 ou 3, a galera tem um pouco de dificuldade de inteirar a sua galera, de chamar a galera para junto, e teve até um comentário lá, uma questão que a menina botou lá na nossa caixinha, né, que a galera se desanimou muito, e a galera que já não era muito engajada perdeu total esse engajamento. Como é que foi lá, Dudu? Você que já pelo menos chegou nesse nível, mas a galera lá na Embara já tinha uma juventude massa, que a gente tem conhecimento. Mas aí, como é que você chegou lá, do nada, pum, Dodô online, tem que a galera te acompanhando pela câmera, como é que foi isso aí? Então, foi no final de semana que iniciou a pandemia, nós estávamos no intercâmbio com a igreja de Macaé, a igreja batista lá em Macaé. E aí, quando a gente chegou no domingo, na segunda-feira fechou tudo. Na verdade, no caminho para lá, já começou a tentar entender como é que ia acontecer. E, cara, é óbvio que afetou a comunhão, mas a minha percepção é mais, Léo, que na verdade evidenciou um problema que a gente já tinha. Foi uma das coisas que a gente falou hoje pela manhã. Porque você pegou, por exemplo, pessoas que não estavam engajadas, gente que tinha no encontro de domingo, ou no franguinho depois do culto, ou no tá com o pessoal, a motivação de participar de uma igreja. Isso é um problema, porque a gente não participa de uma igreja por causa das pessoas. Então isso foi evidenciado, obviamente. O que o Guto falou, assim, quando é muito frustrante para você que tem um calendário inteiro para fazer e de repente entram 4 pessoas na reunião, 5 pessoas na reunião. Então o ano passado inteiro foi trabalhando na vida deles do que o virtual. Há uma confusão com o conceito do que é virtual. As pessoas acham que o virtual é imaginário. E não tem nada a ver. Esse congresso aqui está acontecendo virtualmente, mas ele está acontecendo. Tem gente falando, tem louvor acontecendo, tem gente recebendo a palavra, tem preletores, tem uma equipe toda mobilizada para fazer, tem gente participando lá recebendo. Então ele é real, ele só não acontece presencialmente. Mas essa confusão do que é imaginário, eu, por exemplo, tive um monte de meninos que falaram assim para mim: Dodô, eu não consigo esse negócio EAD, eu não gosto desse negócio de online. Aí, cara, o cara acorda, a primeira coisa que ele abre é o Instagram. Aí ele vai para a escola, ou vai para o trabalho, põe o Waze lá. Sai na hora da aula, do trabalho, fica mexendo no WhatsApp, no intervalo tá no TikTok, volta de Uber para casa e chega em casa e vai jogar online. Como que você não gosta do online? Você gosta do online, mas você está usando isso como uma desculpa da dificuldade. Realmente, não é a mesma coisa que estar com os outros, que sentir o calor humano. Mas a essência, que foi o que o Guto falou, ela tem que permanecer, se a gente está fazendo virtual ou presencial. Então eu passei 1 ano conversando isso com eles, sendo repetitivo. Olha, virtual é o oposto de presencial, não o oposto de real. Até que a galera conseguisse entender que a gente precisa fazer evangelismo virtualmente. A transmissão da igreja, gente, quanto se gastava antigamente para você ter um culto na TV de alguém em casa? E hoje está ali no YouTube. Se você for de uma igreja que não tenha condições financeiras, você põe o celular e você transmite ao vivo tudo que está acontecendo. As pessoas de casa podem enviar pedidos de oração pelo chat e está tudo integrado e conectado. Então, assim, afetou porque evidenciou que a gente tinha problemas nos nossos relacionamentos, com o discipulado, com entender que a pessoa que é minha amiga não é minha amiga porque ela sai comigo depois do culto, porque ela é minha amiga. Você pode continuar ligando, você tem outros métodos de fazer isso. Então, acho que foi um problema um pouco mais na raiz, né? E aí, quando ela explodiu tudo isso, as pessoas se afastaram. Cara, é muito massa isso, né, velho? Porque a gente entender que as pessoas, muitas vezes, botam uma culpa no online, mas a culpa talvez não tá lá no online, né, cara? Isso é muito, muito tenso, assim, de a gente pensar. E uma outra parada que a gente perguntou lá, né, pra galera, foi a questão de se sentir sozinho. Eu, por exemplo, lá no começo da pandemia, em março de 20, eu tinha acabado a faculdade, já tinha acabado o curso técnico, tava tranquilão, tava em casa, tava de bobeira. Acho que eu fiquei mais de 1 mês sem sair no portão da minha casa, porque estava tranquilo. Meus pais também foram pro home office, ficaram tranquilos. E eu sou um cara assim, eu morava em quintal, né? Agora eu casei recentemente, tem 1 mês e alguns dias aí que eu sou casado, agora eu moro num APzinho. Mas antes eu tinha um quintal muito grande, cresci, criança raiz mesmo ali, cavando buraco na terra, brincando de
as paradas tudo. Então eu, tenho meu quintal para cuidar ali, eu acordava, dava para fazer nada, eu cheguei a capinar meu quintal, eu montei um jardim para mim, cara, eu fiz ali um jardim, coloquei paradinha, fiz as plantinhas lá, criei um viveiro de cactos suculentos lá no quintal, eu fiz muita coisa na pandemia, porque eu tinha isso para mim, de cuidar de mim, né, de deixar minha mente ali rodando, eu, conheci conteúdo, podcast, comprei livros, chegava lá, eu li alguns livros, eu me mantive ativo, então eu não chegava a me sentir só, até porque também a gente tem bons amigos, graças a Deus, então era sempre ali um mandando mensagem pro outro, perguntava como é que tava, fazia aquela chamadinha rapidinho, dava aquela zoada, então meio que a relação ali não foi tão afetada assim, com aquelas pessoas que a gente tem mais proximidade. Mas um dado aqui que chamou a nossa atenção foi que 54% ali das respostas foi que várias vezes na pandemia a pessoa se sentiu sozinho, cara. Então, um tempo que a gente tá perto, fácil acesso, né, um ao outro assim, a galera ainda se sentiu só, mais da metade da galera aí se sentiu sozinho no meio disso tudo. E a outra não era nem que não se sentiu sozinho, é um pouco sozinho, porque é uma distância muito curta de você de sentir um pouco sozinho e não se sentir sozinho. E eu queria trazer a Rebeca agora para essa questão pra gente, que nesse sentido, até que ponto esse se sentir sozinho foi da nossa socialização, porque as nossas amizades aqui não se repetem, talvez ali no WhatsApp, num bom dia, como é que você está durante isso tudo, porque a gente não conseguiu reproduzir essa proximidade até mesmo com aqueles nossos amigos que a gente consegue chamar para fazer a mudança da nossa casa, mas que a galera não mandava como é que você está no WhatsApp, por que a gente sentiu tanto isso no nosso começo da pandemia. Antes de eu responder, as plantinhas ainda estão vivas? Eu levei algumas para minha casa nova e algumas estão vivas, mas as outras diz minha mãe que está cuidando, mas eu realmente não sei. Não, achei você super focado no começo da pandemia. Eu comecei para academia uma semana antes, aí veio a pandemia e eu desisti, né? Tô aí. Mas eu aprendi a fazer muitas receitas, né, diferentes. Mas, enfim, é interessante o pessoal falar que se sentiu sozinho e uma parte falar que se sentiu um pouco sozinho, né? É uma linha realmente muito tênue em você dizer o quanto você se sente só ou não, né? Ou só um pouquinho. Né? E não é que você desmerece a relação do outro, né? Mas é porque às vezes a pessoa ela vive bem consigo mesma e esse distanciamento às vezes ela não sente tanto, né? Porque talvez ela tenha uma personalidade mais introvertida, ela curta mais a solitude, então é importante também considerar isso. Mas sim, de fato, as pessoas começaram a se sentir muito sozinhas, mas justamente, né, pegando uma palavra do pastor Dodô, né, se me permite essa intimidade, a pandemia trouxe à tona muitas coisas que já existiam, né? Muitas pessoas já tinham um sentimento de solidão, mas elas viviam envolvidas dentro de uma realidade agitada e corriqueira, com muitas pessoas do trabalho, das escolas, das faculdades, até do comércio, né? Elas indo lanchar, elas indo ao shopping. E aí isso mascarava o sentimento, né? O sentir-se só. E aí quando você está dentro da sua casa, sozinho no seu quarto, às vezes com uma pessoa ou outra da sua casa que você não conversava tanto, mas que por causa da pandemia você foi obrigado a conviver com ela, você se deparou com esse sentimento de estar sozinho, que na verdade ele já estava ali dentro, mas tantas distrações, tantas coisas, talvez não permitia que a pessoa se percebesse dentro desse processo, dentro do dia a dia dela. Então eu acho que é importante a gente considerar isso também, né? O quanto que esse sentimento já não estava ali e por falta de atenção, de cuidado consigo própria, a pessoa não se deu conta do quanto ela já estava sofrendo. E aí precisou uma catástrofe a nível mundial para ela se deparar e se perceber e, de repente, começar a se cuidar dentro de um nível mais emocional. Mas, de fato, não sendo este o caso, para as pessoas que estavam próximas umas das outras, de uma maneira constante, de cuidado, até numa caminhada de discipulado, com certeza fez diferença. Porque, embora essa tecnologia que nos permite ligar para alguém, nada substitui. Né? E, recentemente, eu vivi uma experiência até dentro desse assunto. Eu liguei para minha avó por videochamada, e minha avó mora lá no Nordeste. E por conta da saúde dela, a gente não pode estar tão presente assim, por conta da distância também. E aí eu estava no Uber na hora e liguei para ela rapidinho, aproveitei e falei com ela. E aí quando eu desliguei, eu falei com o motorista. Eu falei, poxa, que chato, né, a gente ter essa distância.
e toda essa situação do mundo que não contribui pra gente estar perto com mais frequência. E aí ele falou assim, mas pelo menos a gente tem a tecnologia, né? E aí ele falou, na minha época eu não tinha isso de ligar pra alguém que tava longe, né? E aí ele falou, a gente tinha até cartão de orelhão. Eu falei, nossa, é verdade. E hoje eu posso ligar pra minha avó numa videochamada e falar com ela. E isso encurta a distância, mas nada substitui o abraço dela. Nada substitui ela me dar um beijinho e falar, Deus te abençoe, minha filha. Nada substitui isso. Mas nos aproxima ainda um pouco um do outro e nos faz sentirmos um pouco menos só. Eu acho que é importante a gente também considerar que isso nos ajuda a matar um pouquinho a saudade, a resenhar junto com um amigo, você cozinhando e ele na jardinagem, por exemplo, né? Isso ajuda até a criar algumas memórias. Pessoas começaram a se relacionar na pandemia também, de maneira afetiva, então isso foi legal também, como isso aproximou outras pessoas de outros lugares, ou pessoas... eu vi a história de um rapaz que pediu outra pessoa em casamento, que ele falou, nunca mais sei quando eu vou ver essa moça, eu preciso casar com ela. E eles casaram, eles já eram idosos, enfim, né? Chegou para mim essa história. Então, as pessoas também acabaram encurtando a distância por perceberem que era um momento propício para isso, né? Então, eu acho que vários fatores podem ser considerados dentro dessa perspectiva do estar sozinho. Eu não sei se fez sentido. É massa porque, além dessa questão, a gente agora já pode trazer outra questão para o debate. Eu acho que já até pode emendar uma questão maneira, porque a gente também teve a questão lá, né, que agora que as coisas estão voltando ao normal, como é que a gente pode descrever aí as relações para a galera que agora está voltando a encontrar os amigos? Essa pandemia, esse afastamento, essa distância momentânea aí, dos pares, afetou as relações? Você acha que ela realmente afetou a relação? A galera lá, eu até fiquei assustado, 97% das pessoas falou que sim, com certeza afetou as relações. Isso, de certa forma, mexeu um pouco comigo, porque eu tenho amigos que eu fui ver aqui no Reação, e desde o retiro da Jubac, que foi uma semana antes da pandemia aí ser declarada, que eu não via, e chegou aqui ontem, abracei, caraca, mano, porque por causa desse contato aí virtual, mesmo que seja, a gente, intimidade lá em cima, o cara é meu amigo, meu brother, então tá suavão, o Dodô mesmo morou fora, a gente não tinha um contato muito próximo, mas a gente, quando eu vi ele a primeira vez, e aí, mano, como é que tá? Paizão agora, tal, como se ele tivesse passado 2 semanas que eu tinha visto ele. Então, como é que a gente tá vendo essa volta aí? Como é que vocês estão vendo essa volta? Porque até tem algumas pessoas que estão sentindo dificuldade de voltar ao presencial, porque se desenvolveram também medos, que é umas paradas que estão acontecendo agora, né? A ansiedade lá em cima, a galera agora que tem que voltar pro trabalho, chega lá no escritório, vê aquele escritório cheio de gente. Teve gente que já foi lá na igreja e não conseguiu entrar, por causa que olhou, a igreja estava com os lugares delimitados, mas estavam todos cheios, e ela não conseguiu passar da porta ali, porque, caraca, ajuntamento de pessoas, coronavírus. Como é que tá sendo isso aí lá na sua igreja, por exemplo, Dudu? Você já marcou uma parada presencial, a galera foi. A gente jovem talvez até tá um pouco mais desrespeitoso aí em relação ao corona. Mas como é que tá sendo aí a relação dos cultos na igreja, a galera voltando a participar e essas coisas? Então, houve uma readequação, de verdade, né? A gente teve que aprender a lidar com esses relacionamentos, com essa forma nova de lidar com os relacionamentos. E assim, especificamente com jovens e adolescentes, a gente gosta de estar junto de algumas formas, né? Na época, a gente criou alguns meios. Então, uma das saídas que eu consegui criar para desenvolver um relacionamento com eles foi jogar jogos online. Então, a gente marcava, vamos jogar Among Us, vamos jogar outro jogo assim e tal, para que a gente pudesse estar junto. Porque a gente faz isso presencialmente. A gente marca uma tarde de jogos, um vôlei, um futebol, e a gente tinha perdido tudo isso. E aí, muita gente tornou isso o seu único entretenimento, por exemplo, né? Nesse caso. Tornou o fato de estar no domingo à noite, na hora do momento do culto, em casa, muito mais confortável. Porque você criou, por exemplo, uma conexão. Todo domingo eu faço esse prato, eu faço um tipo de prato. E aí você está lá participando do culto, mas e agora que eu tenho que voltar? E o prato agora? Vai ficar, se eu for para a igreja, quando eu voltar vai ficar muito tarde para eu comer. Então, isso, nesse retorno, acabou criando o mesmo impacto. Eu também tive pessoas que ainda não conseguem voltar, e eu entendo que a gente precisa respeitar esse limite, mas é difícil você conciliar a volta com respeitar o limite do outro. Então, tudo que eu vou fazer vai ser transmitido? Não dá. Mas aí eu preciso pensar nas pessoas que ainda não conseguiram voltar, que
que tem esse tempo, né? Com jovens e adolescentes é mais fácil, porque eles querem estar juntos. Eles querem, e para ser mais específico, que a minha galera não fique chateada comigo, mas eles querem quebrar os protocolos, a verdade é essa, porque eles já não aguentam mais. Eles gostam desse calor humano, do abraço. Então, com eles não é tão difícil assim. Mas eu tenho meninos que foram extremamente afetados e que, para fazer esse retorno agora, ainda não conseguem. Como que a gente pode fazer isso? Aí agora é um outro tipo de trabalho, né? A gente teve que fazer esse trabalho para trazer eles para o mundo online, e agora a gente tem que refazer o trabalho para esse mundo híbrido que é online e que não é online. Vai lá, Guto, comenta aí. Então, com sua visão também lá na sua igreja, como é que está sendo aí essa nova a gente ficou 8 meses fechado, com as portas fechadas, e no início, quando estava todo mundo assustado, eu fazia 2 encontros semanais via videochamada, assim, porque queria saber como é que estava o coração da galera, como é que eles estavam lidando com isso. E aí, a partir do momento que a gente começou a entender como se proteger e tudo mais, aí um momento só por semana, né? E fazendo atendimento individual com a galera, e conversando muito, porque a galera desenvolveu ansiedade, uma série de transtornos, assim. E aí a gente tinha que orientar as famílias, olha, procura ajuda médica, procura um psicólogo, e porque já passou da conta de algo que uma conversa vai resolver. Então a gente fez esses encontros frequentes online com a galera, e quando começou a vacinar, a gente começou a voltar presencialmente. E aí, de um outro formato. Uma galera vazou da igreja, velho. Eu tava conversando com o Dodô há uns meses atrás, num encontro como esse, aí, com outros líderes, e os caras falaram, velho, sumiu. Muita gente sumiu. E lá, na minha igreja também não foi diferente, sumiu. E aí, a gente tem que recomeçar um trabalho. Aí a gente começou de 15 em 15 dias com a galera no sábado, porque mudou o jeito, a gente não pode mais ficar aglomerado, todo mundo sem máscara, se abraçando, beijando, não pode, cara. E a gente foi mudando isso, e aí, onde eu quero chegar, cara? Eu acho que esse tempo que a gente passou exilado do presencial, foi um exílio, a gente repensou muita coisa, eu particularmente repensei muita coisa, e eu percebi que muito do que a gente fazia nessa nossa estrutura de igreja e culto não era essencial, tanto que a gente conseguiu ficar sem durante 1 ano e pouco, e está voltando agora, né? Então eu acho que o caminho é esse, a gente começar a pensar o que é essencial nessa nossa estrutura de igreja. Porque eu vou problematizar um negócio aí, vocês resolvem, e você que está em casa vai resolver também, porque às vezes essa nossa estrutura atrapalha. Calma, que eu vou explicar. Não virem desigrejados, pelo amor de Deus. Eu amo a igreja, eu sou da igreja, e jamais quero dizer que para você sair da igreja. Quando eu digo que a igreja atrapalha, é que a nossa programação não tem espaço para relação, para a gente aprofundar relacionamentos, e coisas importantes, elas só vão conseguir acontecer quando a gente sair dali, desse momento de culto. Você vai para o momento de culto, pelo amor de Deus, você vai para o culto na sua igreja, você vai servir a sua igreja, só que acabou aquilo ali, você vai encontrar intencionalmente as pessoas, e vai conversar, e vai abrir o seu coração, porque naquele momento de culto ali, não dá, porque o momento é a gente cultuar o Senhor, não dá para você abrir o coração para alguém, você não tem esse espaço, por isso que eu fiz essa provocação que às vezes a estrutura atrapalha. É a adoração coletiva naquele momento da igreja. Exato. A gente tem que entender que a gente está ali para a coletividade do corpo de adoração, né? E para vocês falar que eu estou sendo herege, para eu ser bíblico aqui, Jesus lá em Mateus capítulo 6, quando ele vai ensinar sobre oração, ele diz, vocês quando orarem, vão para o quarto de vocês, em secreto, e o seu pai que ouve em secreto te ouvirá. E aí logo em seguida ele ensina a oração do Pai Nosso, que começa assim, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso. Então o que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando que a vida cristã, ela se vive nessas 2 dimensões, a dimensão do secreto, do seu quarto, da intimidade, que às vezes você vai repartir com alguém na sua caminhada, e a dimensão da comunidade, que você vai orar para o Pai que é nosso, do pão que é nosso, entende? Então eu acho que por isso que a pandemia, ela revelou umas crises que a gente já estava vivendo, como a Rebeca falou aqui pra gente,
porque a gente talvez era muito bom dessa dimensão comunitária, até a página 2, né, porque a gente congregava junto, a gente cultuava junto, mas não tinha aquele momento de eu abrir meu coração para alguém, de eu ter alguém que orasse por mim, entende? E na pandemia a gente perdeu isso. A gente teve que ir para o remoto, que é chato, que é difícil. Por isso muita gente não deu conta, né? Se ficou alguma coisa, se eu não completei algum raciocínio, vocês me falam aí. Não fica com dúvida não, tá, gente? Me ajuda aí, me conserta também aí, pelo amor de Deus. E, Rebeca, como é que é para vocês da psicologia, até que ponto a gente pode culpar essa falta de socialização que a gente ficou afastado um tempo, essa falta de convívio, esse medo, essa ansiedade, esse medo mesmo que toma conta de algumas pessoas agora, podendo reencontrar certas pessoas, podendo voltar a partilhar da adoração comunitária aqui, como a gente acabou de falar. Por que a gente sente isso? Tem alguma explicação real desse fato acontecer? Nossa, que pergunta complexa. Eu estava me preparando para responder sobre as relações modificadas. Vou até me ajeitar aqui. Eu acredito que a gente consegue explicar isso um pouco, se não criar uma tese inteira sobre isso, mas talvez começar a pensar a respeito do medo. Essa ansiedade está sendo gerada por causa de um medo de algo que a gente não vê. De repente, a gente estava no intercâmbio, de repente, a gente voltando, ninguém mais pode se ver. De repente, a gente estava presencial e 8 meses depois que a gente se vê de novo. Então, essa insegurança, né, esse medo, ele gera em nós uma ansiedade diante do futuro. O que vai ser daqui para frente? A gente estava acostumado com um modelo de relação e agora a gente não tem mais esse modelo, a gente não vivencia isso mais. Então, essa insegurança, esse medo diante do futuro pode sim gerar uma ansiedade, né? Tendo em perspectiva que a ansiedade ou depressão ou qualquer outro problema ou sofrimento emocional não é falta de Deus, não é falta de fé, não é porque você está desviado, porque existem razões ou orgânicas, né, biológicas, ou sociais, ou até mesmo espirituais, porque nós somos seres biopsicossociais, então esse ambiente que nós fazemos parte, ele pode sim nos afetar. Então, eu começaria essa linha de raciocínio, Léo, a partir disso, do medo diante do futuro, que gera uma ansiedade. Será que se eu chegar numa igreja completamente lotada, eu vou pegar o Covid? Eu vou, sendo assintomática, eu vou transmitir isso para alguém da minha casa que tanto se protegeu? Então, qual é a segurança que vai combater essa ansiedade diante do futuro? Então, eu começaria a pensar nesse sentido. Não sei se os meninos querem completar, mas provavelmente a psicologia responderia dessa forma. Diante do futuro, como a gente pode se posicionar, qual a segurança que nós temos. E aí que vem a ansiedade. A ansiedade é um excesso de futuro. Massa. Alguém quer completar aí nessa linha aí? Porque senão aí já trago outro dado aqui, né? Que em cima disso, a gente fez uma outra enquete, né? Se a galera tá sentindo dificuldade a voltar ao normal agora, né? E 32% aqui já mandou aqui que prefere online. Seja por causa disso que o Dodô falou agora ali, que eu consigo assistir o culto fazendo, sei lá, meu macarrão ali, que eu consigo participar da EBD cultivando ali minhas plantinhas, sei lá por quê. Ou se realmente é ali, será que essa pessoa não está assistindo o culto depois? Sei que uma galera vai assistir depois dessas transmissões, como já tem acontecido, a gente está vendo os números de visualizações subindo, e a galera pode, o culto começa às 8, eu durmo até às 9, e às 10 eu logo lá, o culto já tá acabado, mas já está lá para me assistir, e eu vou adorar do mesmo jeito, vou participar do mesmo jeito. Pode ser por isso. E já tem uma galera que foi aqui, 68% que já foi, socorro, não aguento mais, sai para lá EAD. Então é uma parada assim que a gente tá uma linha bem twin mesmo que a Rebeca trouxe, né? Uma galera ali já tá com esse receio aí, por isso tudo que a gente sabe das consequências do Covid, mas uma galera ali realmente já tá de saco cheio, já quer chutar o balde, vamos voltar a abraçar e tô nem aí, né? Você sabe, eu vou contar uma experiência que aconteceu com a gente lá. Os nossos cultos de oração, às quartas-feiras lá na Ibara, eles davam 5, 6, 7 pessoas. Online, ele deu 60. E aí, quando a gente resolveu voltar, a gente falou, às quartas a igreja está aberta, tá? Mas a câmera vai estar aqui na frente, porque no culto de domingo tem outra dinâmica, né? A gente lá não tem uma realidade que a gente consegue deixar as câmeras fixas, então o culto de domingo, ele é híbrido mesmo. Mas o culto de quarta, ele é feito, o pastor olha para a câmera, prega olhando para a câmera. E isso, 60 a 80 na hora, porque dava muitas outras visualizações, depois subia para 160, 180, e a gente percebeu essa realidade.
era uma coisa que a gente não tinha se tocado. Por quê? Talvez porque o cara sai do trabalho, tem que chegar em casa, tomar um banho, se arrumar e ir para a igreja. Dá tempo? Tem gente que não conseguia dar tempo. Agora, ele saindo do trabalho, ele pode deixar o celular do lado, conectar com o rádio e participar do culto. Então, assim, mudaram essas relações, mudou a forma como a gente vê, e a gente precisa observar isso, porque não vai voltar ao normal que a gente estava acostumado, vai voltar de uma nova forma. Tem gente, por exemplo, na minha experiência em 2018, quando eu fui morar fora, eu morei num lugar que só tinha uma igreja, e eu não falava, eu entendia bem a língua local, e aí, para eu sair e ir para uma igreja onde eu entendia, era um evento, porque eu tinha que marcar, eu morava numa ilha, então eu tinha que marcar uma balsa para sair. Eu gastava muito dinheiro, eu tinha que ter um hotel, e às vezes eu fazia, porque eu sentia essa necessidade. Mas eu não tinha um acompanhamento, eu não assistia uma série de mensagens, a menos das pessoas que já se preocupavam com isso antes da pandemia. Hoje, os meus amigos desse lugar participam. Eu mando o link para ele, tá tendo um congresso da Jubá que é todo online. Ele, sério, todo online? Aí eu mando. Eu tenho eventos lá na igreja hoje que são só online também, além desses cultos de quarta. Por quê? Porque eu sei que tem gente que assiste em outros países, em outros estados. A gente abriu a porta, então a gente precisa identificar isso. Espera aí, 30% é uma parcela muito relevante de gente que é quase você está falando de quase um terço das pessoas preferem estar online. Por que isso? Aí tem vários fenômenos, a gente tem que perguntar para a Rebeca, até onde isso vai afetar nas relações humanas, né? Porque, assim, vou falar isso e eu não entendo muito da psicologia, mas a gente meio que é feito para estar junto com as pessoas, né? Então a gente sente essa dificuldade. Como que a igreja vai suprir esse movimento novo agora, dessas pessoas que preferem estar online? Então é uma coisa que a gente precisa começar, a gente já perdeu tempo, na verdade, né? Tem que começar a pensar, a gente já tinha que estar lá na frente, mas se a gente não começou, a gente precisa começar a pensar agora. Cara, foi um rolê muito louco, porque logo quando foi as igrejas fechadas, teve aquele debate lá de, se pode fechar a igreja não pode ser fechada, não sei o quê, mas aí todas as igrejas correram para comprar equipamento, né? Que tinha igreja que realmente, tem igrejas grandes que não tinham equipamento de transmissão, não praticavam, não tinha essa prática do culto online. E lá na minha igreja mesmo, era uma igreja médio porte, e a gente não transmitia os cultos. Os cultos começaram a ser transmitidos pelo Facebook com um celularzinho. Quando a gente se atentou para ir comprar um equipamento assim para transmitir a mesa do som, o som da mesa direto para a transmissão, a gente não conseguiu, cara. Eu acho que um cabo comprou pela internet, demorou 20 dias para chegar assim, um cabinho de conectar na mesa e conectar no computador, velho. E teve gente que ficou semanas querendo um tripé, e tripé faltou no mercado, porque tava todo mundo comprando tripé. O webcam foi lá em si, as câmeras ficaram super caras, foi uma correria muito louca no começo da pandemia, e a galera foi se adaptando a esse online. E falando em adaptação, queria perguntar pro Guto, que tem uma pegada massa aí de caminhar junto com a galera dele, e que teve um cara que mandou um comentário pra gente dizendo que ele tinha discípulos, ele discipulava uma galera, mas pelo esse afastamento, a galera foi sumindo, ele foi perdendo os seus discipulados, porque de certa forma ali, o cara chegava e mandava o link, bora entrar na reunião aí, vamos conversar rapidinho. Aí o cara já dava aquele miguezão, tem aquele trabalho aqui pra me fazer, o cara lá tirou os 2 pontinhos azul, né, velho, você mandava, o cara visualizava ali, você nem sabe se viu ou não, e se perdeu. Aí ele falou que infelizmente ele perdeu o discipulado dele, que ele caminhava com a galera. Tem como real manter um discipulamento, discipulamento mesmo que você fala, nem sei, gente, se eu falar uma parada errada aqui, porque português não é meu... Discipulado, manter um discipulado. Mesmo online, tem alguma fórmula aí que a galera pode tentar, mesmo podendo voltar agora, se encontrar, marcar um café, mas mesmo assim, essa galera, esses 30% aí que quer uma parada online, a gente consegue caminhar junto online? Massa. O Dodô, ele trouxe uma parada que é bem legal, né? O virtual, ele é real. A gente tem que começar a trabalhar isso na nossa cabeça. E a essência do culto, do discipulado, do relacionamento cristão tem que se manter. A gente tem que se adaptar às realidades que a gente vive. Não foi a primeira vez na história da igreja que os crentes não podiam se reunir. Ao longo da história, a igreja foi perseguida. A partir do século II ali, os crentes se reuniam em catacumbas. Ou seja, eles contextualizavam a realidade que tinha, e o discipulado ele acontecia, talvez não com a mesma frequência
que se tinha todo domingo, mas acontecia. A gente precisa começar a ler o nosso tempo. Eu acho que a igreja, ela dá muito mole nisso, a gente sempre sai atrás nas discussões, né? A gente vai correndo. Eu acho que o que aconteceu com essa parada da transmissão, da gente sair correndo desesperado, tentando aprender como é que fazia, é muito o que a gente faz, a gente reage, a gente não planeja, a gente não avalia, a gente não contextualiza. A gente precisa aprender a ser igreja nessa época, sabe? Tem como você fazer discípulo não estando presencialmente? Cara, tem sim. O que a gente precisa para fazer isso? A gente tem que aprofundar relacionamento, tem que ser intencional. Às vezes, nessa pandemia, durante a pandemia, no lockdown lá, eu percebi que tinha gente que não gostava que eu ligasse videochamada. Você vai ligar de videochamada, a pessoa não vai atender. Ou lá no Zoom, o cara ficava com a câmera fechada, sabe? Você tem que achar a melhor forma de cuidar daquela pessoa. Às vezes vai ser ligando telefonema mesmo, um por um, né? Você não vai conseguir reunir todo mundo no estudo bíblico que você passou horas preparando ali. Então você vai ter que buscar esses caras, sabe? Se adaptando à realidade que existe. Não dá mais para a gente ficar saudosista, falando, eu conseguia fazer. Não, cara, agora você não consegue mais. E aí, o que você vai fazer? Cara, se adapta. Talvez você vai ter que ir para o 1 a 1 mesmo. Eu tinha muitos discípulos. Puxa, talvez você não dá conta de muitos discípulos, mas você dá conta de um. E esse seu discípulo, se você discipula ele mesmo, você bota para discipular o outro. Saca? Eu acho que a gente precisa realmente voltar para o essencial, para o básico. Cuida de uma pessoa, se você dá conta de cuidar de duas, se relacionando mesmo, né? Passando o estudo bíblico para o cara, não. Sentar, ajudar ele a viver a fé dele com os problemas que estão rolando na vida dele. E se a gente se adaptar, e se a gente tentar fazer o simples, porque o evangelho é simples, a caminhada com Jesus é isso, é a mesa, é o partir do pão, essa relação, a gente consegue sim discipular a gente, né? Mas a gente tem que desapegar do que a gente fazia antes, porque agora não é a mesma coisa, mudou, cara. Tem que se adaptar. Eu achei que você ia mudar a pergunta, fazer uma difícil para mim. Eu concordo com os meninos e quero me atentar a uma frase que você falou, né? Que nós somos pessoas que precisam de pessoas. E, de fato, nós somos seres... A gente só é gente porque tem alguém perto da gente, né? Não dá para a gente viver no social de maneira isolada. Por isso tanta gente sofreu no começo da pandemia, né? Tanta gente que já não se reconhecia porque precisava de alguém, e aí a gente vai falar da codependência ou da dependência emocional, precisava da presença e do cuidado de alguém para garantir a sua segurança pessoal, né? Então, hoje, a gente precisa entender até onde a gente pode se relacionar de uma maneira saudável, por conta do nosso corpo físico mesmo, e dentro dessas possibilidades, como a gente pode se reinventar enquanto pessoa? E aí, enquanto igreja, enquanto amigos, enquanto namorados, enquanto família, como a gente pode se reinventar? Como a gente pode se reencontrar dentro desse novo espaço que agora nós ocupamos? Acho que isso é importante a gente ter em mente. E falando, né, do meu testemunho, de um ano para cá, no julho do ano passado, eu comecei uma caminhada de discipulado mútuo. Eu nunca tinha sido discipulada. Até porque, aí vai ser uma crítica, né? Não sei, um parênteses. Enfim, eu vou deixar, né, a treta para o pessoal de casa resolver. O que vocês quiserem definir Acho que por ser filha de pastor, e talvez a sua filha enfrente isso um pouco quando ela crescer, as pessoas acham que a gente é muito bem cuidado. De fato, nós somos. Temos alguém em casa que cuida de nós, que nos orienta. Mas de ter alguém da minha idade próxima, caminhando comigo, eu nunca tive. Eu já fui isso para algumas outras meninas, né, na minha caminhada com Jesus, mas tendo alguém para dedicar tempo comigo e ler a Bíblia e orar e semanalmente perguntar como eu tô, eu nunca tinha vivenciado. E no ano passado eu entrei num grupo de mentoria de mulheres, e tem mulheres até do Canadá, dos Estados Unidos, todas brasileiras, né? Nós nos encontramos por uma necessidade em comum, e hoje elas são minhas grandes amigas da caminhada, são minhas irmãs de fé. Então eu sou constantemente discipulada por elas, e elas também de alguma maneira, pela graça do Senhor, elas inspiram em alguma coisa nessa caminhada também. Então, isso é totalmente possível. Eu já não podia ver minhas amigas tão perto, mas Deus me deu possibilidade de fazer outras amigas na caminhada, e semanalmente nós nos encontrávamos, compartilhávamos as dores, as dificuldades, os pedidos de oração, e foi aí que eu aprendi o conceito de discipulado mútuo,
né? Essa moça, que hoje é uma grande amiga que se propôs a caminhar conosco, ela também dividia o que ela estava passando. Ela nos colocou nessa posição de distanciamento, de eu sei tudo, e vocês que são os necessitados, então eu vou me derramar sobre vocês, e é isso, né? O aprender de mim, que eu vivencio com ela, é porque ela aprendeu com Jesus e ela caminha com a gente. Então, dentro dessa nova perspectiva, o que é possível, de que maneira é possível se relacionar? Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Se você falou, a gente precisa aprender a ser igreja, como a gente pode ser igreja nesse tempo? Dentro desses limites, desse tudo se fez novo, como a gente pode agora se reencontrar? E eu acredito que a gente também possa considerar, não sei quanto tempo a gente tem, mas muitas pessoas não querem voltar para o online, ou vão ter dificuldade, porque agora elas não têm mais o sentimento de pertencimento ao templo de maneira física, né? Então, é preciso que nós trabalhemos essa perspectiva, que o pertencimento é a comunidade de Cristo, é o reino de Deus, mas nós precisamos estar perto uns dos outros também. Então, é importante, com todos os cuidados, de fato, se a pessoa se sentir segura para tal, a gente tem um momento de estar perto um do outro para matar um pouco da saudade, dessa necessidade de estar sozinho, e também, levando em conta as neurociências, estar perto um do outro libera hormônios, né, de bem-estar, de prazer, então é importante a gente também ter perspectiva que isso pode trazer uma melhoria para a qualidade de vida das pessoas também, tudo dentro do seguro e do possível, mas a gente precisa aprender a ser igreja dentro dos limites e ensinar as pessoas que aonde elas pertencem agora, né? Nós somos, e na caminhada do discipulado a gente aprende isso, que nós somos filhos de Deus, pessoas nas quais Jesus habita, e nós vivemos no reino dos céus. Mas esse reino também pode ser experimentado no aqui e no agora. Então, estar perto também nos permite isso, né? Uma coisa aqui, só complementando, não sei se foi o Dodô que falou no bate-papo que a gente teve lá atrás, ou se foi outra pessoa, eu ouvi alguém dizendo isso. As cartas, as epístolas que a gente tem na Bíblia, era uma forma de pastoreio remoto. O Paulo mandava uma carta pro Timóteo, ele estava cuidando do Timóteo à distância. Então, é possível você discipular à distância. Eu tenho outro, esse exemplo é, obviamente, bem melhor, mas eu tenho outro exemplo. Antes da pandemia que aconteceu comigo, quando eu estava morando lá, eu passei por um problema muito sério. E eu não queria contar para minha família, para não preocupar, essa história toda. E quem que fora da minha família que eu consigo contar? E aí eu tive um amigo que eu conheci na Jubac, por meio da Jubac, falou hoje aqui que é o Pet. E aí eu liguei pro Pet e falei, cara, está acontecendo isso. E a gente orou junto, e a gente estava junto. Isso é bem antes da pandemia. Porque a gente tem essa necessidade de estar juntos, e nesse mês que a gente fala sobre a prevenção ao suicídio, é importante a gente falar isso. Os seus amigos podem não estar do seu lado fisicamente, mas eles estão ali, porque o amigo está ali. Tem gente, certamente, que você recebe uma mensagem e você olha assim, poxa, agora eu não posso ver. Mas tem alguém que você recebe a mensagem que você olha e fala, cara, esse cara me mandou mensagem, eu preciso estar atento a ele, porque os seus amigos estão ali. Então, mesmo que a gente se sinta sozinho, mesmo que a gente sinta essa falta, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa lembrar as essências das coisas das quais a gente construiu, os nossos relacionamentos, o meu relacionamento familiar, o meu relacionamento com os meus amigos, com o meu pastor, ou os meus pastores, ou aquela pessoa que me discipula, ou as pessoas que eu discipulo, não podem ser rompidas. Elas são afetadas, mas elas não podem ser rompidas pelo fato de que eu não estou no mesmo local que elas. Então, assim, essa percepção vai perdurar, porque cada vez mais as coisas vão estar na conexão online, ou pela internet, ou por outro meio que vão criar. Cada vez mais nós não precisaremos estar fisicamente, e a gente precisa lidar com isso. Se hoje eu preciso me mudar do meu estado, eu consigo ser pastoreado. Eu recebi uma mensagem, você já pensou em ser pastor EAD? E eu nunca pensei, não tem matéria no seminário sobre isso. Eu tive que aprender a ser psicóloga EAD. Olha aí. Não tinham me ensinado na faculdade isso. Olha aí, a gente não aprendeu, mas a gente precisa entender que tem gente em qualquer lugar do mundo precisando estar com gente, precisando ser amigo, precisando ser discipulado, precisando receber conforto. Tem gente que precisa ligar, eu vou te ligar de vídeo para chorar só. Tem gente que precisa você ouvir, falar, respira, tá tudo bem você chorar. É isso. Tem gente que você mandar uma mensagem de áudio é mais de boa. É isso. Então, assim, as relações realmente estão sendo feitas de outras formas,
mas a amizade continua sendo amizade, o discipulado continua sendo discipulado, companheirismo, parceria, continua sendo essas mesmas coisas. A igreja continua sendo igreja, apesar da não presença física. Isso nunca vai mudar, essas relações nunca vão alterar o fato de que alguém é o que ele é, e ponto, independente do presencial ou não. Cara, muito massa. Pegando o gancho aí do mês, né, de setembro, que é o mês da prevenção, o gancho do Bem Pra Vida, a galera que quer saber mais, se interessou por isso aí, é só acompanhar lá na página da JBB no Instagram, que já vai rolar conteúdo pra caraca, eu acho, né, Rebeca? Esse mês vai ser muito bacana. Se ano passado foi bom, esse ano com mais experiência, então, vai ser sensacional. E vem muito, porque uma das minhas anotações aqui é da Eliane Macedo, que é porta-voz do Centro de Valorização da Vida. Ela deu uma entrevista para o jornal UOL, né, e falou que, mesmo nesse tempo, a importância que tem ser intencional com as pessoas, conversar com as pessoas e fortalecer vínculos, mesmo que seja por uma mensagem de vínculo. E isso aqui não foi no contexto cristão, não. Isso aqui foi no contexto de cuidado mesmo, cara, nesse sentido de prevenção, porque foi uma reportagem sobre o mês do setembro, né, que é esse mês Setembro Amarelo, de prevenção. Então, até as próprias pessoas fora da igreja sentem essas necessidades de serem cuidadas, mesmo que seja ali por uma chamada de vídeo, mesmo que seja por um áudio de WhatsApp. Então a gente tem essa necessidade gritante no mundo, né, velho, de gente que precisa ser cuidada, gente que precisa ser acompanhada, mesmo que virtualmente. E, cara, a gente realmente tem que se adaptar mesmo a esse tempo, tá se atualizando, tá arrumando métodos, meios e possibilidades de acompanhar essa galera. E eu acho que isso aí é um campo vasto e aberto aí, que a gente tem que mergulhar, mesmo com as coisas voltando ao normal. Que eu acho que dados mais para frente aí vão provar que realmente o EAD aí veio para ficar, e a gente, de fato, tem que estar preparado para esse novo momento. E já querendo pegar um gancho aqui, né, que infelizmente aqui tudo que é bom dura pouco, como diz o ditado. Vamos já caminhar aqui para umas palavras finais, né? Ponto eletrônico aqui já bateu, temos alguns minutos para encerrar. Então, vamos fazer uma apanhada aí, né, cara? A gente falou aí, começou lá falando das relações pessoais, a gente falou da comunhão em igreja, a relação da comunhão, como é que ficou a relação da comunhão da igreja no meio disso tudo, a relação da igreja agora voltando a esse tudo novo, né, esse novo normal. A gente falou sobre relacionamentos aqui um pouco também, acabamos no discipulado, que, pô, isso aqui tinha que ser um podcast só de discipulado, né? Mesmo que seja discipulado online, cabe uma conversa só sobre discipulado, mas a gente realmente ia chegar nesse ponto. E vamos fazer uma apanhada agora mesmo assim, do que a gente entende como sendo esse tudo novo, esse novo normal, a visão de vocês para essa nova igreja que vai ter que se adaptar a partir de agora, essas novas relações que vão se fazer. A gente tem gente chegando na igreja, cara, a gente teve um testemunho muito bacana ali, uma amiga nossa, que é de uma igreja super tradicional, que ela falou, cara, mesmo nesse tempo, o culto é o mesmo a de 2 anos atrás, o esquema ali, o esqueleto, a ordem do culto, é como se tivesse presencial, é simplesmente online, mas tudo acontece do mesmo jeito. E ela se impressionou porque tem adolescente se convertendo naquele tradicionalismo ali, cara. Ela falou que chegou um adolescente lá, que se converteu, que entendeu a mensagem pelo YouTube de um culto tradicional. Eu acho que tem gente que fica doida se ouvir isso, né, cara? E da mesma forma, um cara que está chateado, entrou em crise porque perdeu pessoas que ele acompanhava, por causa que não conseguiu manter essa relação. Então vamos fazer um apanhado disso tudo aí, criar uma perspectiva aí para frente agora desse tudo novo. Pode começar de lá para cá. Vamos lá, Guto, como é que você vê aí? Vamos tentar dar um manual simples, prático e rápido aí de como e como a gente pode fazer isso. Eu acho que a galera está voltando e a gente está aprendendo a se relacionar remotamente. Só que, cara, um dos problemas não é só a comunhão. A gente está conseguindo resolver o problema da comunhão. Agora, o questionamento que a gente tem que responder é o que a gente vai fazer com essa galera. Se você só trazer a galera para reunir, que é uma coisa muito boa, daqui a pouco você vai ter um problema. Eu aprendi e aprendo que uma das formas de se você não quer ter problema com sua galera e você quer motivar
quer motivá-los, dá uma causa para eles, possibilita formas deles cumprirem a missão. E a gente vive um momento no Brasil hoje onde a igreja está machucada com as coisas que estão acontecendo, com a polarização política, e a gente precisa ser um testemunho para o mundo do que é de fato o evangelho, do amor, do serviço, da graça. E eu creio que isso tem a ver com o que a gente vai fazer com essa galera. Então, bora reunir essa galera? Bora, mas vamos dar uma causa para eles. Estou falando só de você fazer impacto evangelístico, não. Faça isso também, tomando todas as precauções de saúde. Mas, cara, serve as pessoas. A gente vive um momento no Brasil que 14 milhões de pessoas voltaram a uma condição de risco alimentar. A gente precisa fazer algo a respeito disso. A gente precisa fazer algo a respeito das crianças, das pessoas que estão passando alguma necessidade. E isso tem a ver com o que a gente vai fazer com a nossa galera. A igreja tem que começar ou voltar a se ocupar de questões que, de fato, ocupam o coração de Deus, né? Salmo 56, versículo 8, se não me engano, diz que pai de órfãos e viúvas, esse é o nosso Deus. Então, a gente precisa voltar. Tem muita gente que já faz isso. A gente tem Cristolândia, a gente tem Projeto Viver e um tanto de missão por aí. A gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer com a nossa galera. A gente tem que dar uma causa para elas, que é essa causa que está no coração de Deus, do cuidado, do serviço das pessoas, não só encher as nossas igrejas de novo de jovens, mas mandar eles embora para servir no mundo, servir as pessoas. Rapidinho, só vou pegar um gancho aqui, porque uma pergunta que mandaram aqui encaixa muito bem nisso que você falou, de realmente mostrar a verdade, ser bíblico, mas do momento que a gente está passando, né? Que hoje em dia, se você sair com uma camisa do Brasil na rua, você é taxado. E dependendo do comentário que você faz numa rede social, você também é taxado. Os caras querem te enquadrar em um viés aí que muitas vezes a gente nem pensou naquilo, né? Você falar hoje, se postar isso aí, tem gente vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil, 14 milhões de pessoas. Já vai ter gente chegando, mas vomitando informação em você desnecessária, te taxando como talvez um, sei lá, direitista, um esquerdista, um narcisista, um terraplanista, e vai ter gente, perdendo com condições de falar, condições de afeto, perdendo amigos, atrapalhando relacionamentos, distanciando pessoas por causa disso, de posicionamentos, cara. E como é que a gente tem que tomar cuidado de verdade com isso? A gente tem que se posicionar mesmo através disso, ou simplesmente ser bíblico já é o suficiente? Sim. Eu acredito, cara, eu reflito bastante sobre isso, porque eu sou pastor em uma comunidade que tem gente dos dois polos. Então, eu evito entrar em discussões diretas sobre isso. A minha resposta tem sido mais com a minha vida. E eu vejo que a gente briga muito quando a gente foca no que não é essencial, volto no que não é essencial. E no serviço, no campo missionário, eu tenho um exemplo lá na minha igreja que eu estou hoje. A gente tem um projeto de distribuição de alimentos. Lá eu tenho gente que se considera de direita, né, essa extrema direita que a gente vê, e eu tenho gente que é militante de esquerda por pautas que são até difíceis da gente caminhar dentro da igreja. Essas duas pessoas, elas servem junto nesse ministério. Então, o que eu aprendo com isso? Quando a gente foca naquilo que está no coração de Deus, que é o cuidado, né, o testemunho não é o que você fala, é o que você vive. Quando você começa a viver do jeito daquilo que está no coração de Deus, cara, você para de se preocupar com aquilo que é periférico, aquilo que não é essencial. Então, eu acho, isso mostra que o nosso problema não é só esse problema de polarização, é um problema de falta de conhecimento mesmo. Se a gente olhasse um pouco mais para as Escrituras, a gente ia se ocupar mais em nos servir o outro, no cuidar no outro, acolher o outro. Às vezes o outro está falando de um lugar que você precisa entender por que ele está falando daquele jeito. Quantas vezes Jesus acolheu os discípulos na ignorância deles? Jesus nunca foi, você é muito burro, cara, sai daqui. Não, Jesus nunca fez isso. Jesus acolhia os caras e caminhava junto com os caras. Eu acho que a nossa resposta tem que ser muito mais de caminhar junto e mostrar a nossa vida do que querer ganhar uma discussão. Massa. E aí, Rebeca, como é que você vê esse tudo novo? Pode dar sua última palavra e também, tenta dar uma dica fácil e rápida aí para as igrejas, como é que a gente pode realmente aí trabalhar, mesmo que de uma forma bem inicial,
esse cuidado com essas pessoas que estão tendo essa dificuldade de voltar para o corpo por medo mesmo, por ansiedades? Uma dica fácil é procure acompanhamento psicológico, tá? Tendo qualquer sofrimento emocional, essa é a melhor dica que eu posso dar. E hoje a gente tem disponível em vários lugares esse serviço, né? As igrejas já oferecem, pessoas que são membros das igrejas fazem um preço social para quem é da igreja para poder ajudar, mas as universidades, as escolas, organizações não governamentais também auxiliam nisso. E fazendo uma propaganda do Vem Pra Vida, nesse ano a gente também está com a proposta de divulgar alguns serviços governamentais e não governamentais que oferecem esse tipo de ajuda. Então, é isso, né? Essa é a minha dica fácil, rápida, faça um acompanhamento psicológico se você está percebendo essa necessidade, né? Não precisa ter uma crise muito grave para a gente buscar ajuda. E, cara, a gente tem que colocar na cabeça da nossa juventude que isso não é motivo de vergonha, né, cara? Não. Gente, é verdade. É muito bom ter alguém profissional caminhando com a gente. Então, realmente, vamos botar isso na cabeça da nossa juventude, né, velho? Procurar ajuda não é cringe, né, velho? É muito cringe, atual, não. É muito desse momento. É verdade, mas eu sou suspeita para falar. Mas eu endosso. Obrigada. Mas dentro dessa perspectiva, né, chegando nas palavras finais, o que eu acredito que a gente possa tomar como objetivo de vida é a gente viver uma fé que se expressa pelo amor, como Paulo falou para os Gálatas, né? E gostei muito da sua referência, né? Você falou, a gente precisa voltar para o que Jesus fazia. E eu gosto muito de uma passagem na Bíblia que aparece 3 vezes, né? Em Mateus, em Marcos e Lucas, que é a cura do cego Bartimeu. Eu acho interessantíssima essa passagem e algo que me chama muita atenção nesse relato da Bíblia é que Jesus estava caminhando com muitas pessoas, né, atrás dele, e ele passa à beira de um caminho, estava indo para outro lugar, e essas pessoas seguem Jesus. Seguindo Jesus, elas ignoram o grito de alguém que estava à beira do caminho, que estava sofrendo. E hoje, como igreja, a gente também escuta muitos gritos. Às vezes não tão alto quanto desse moço que estava na rua, mas são gritos silenciosos de pessoas que vivem sobrecarregadas pela culpa, pelo medo, pela ansiedade, pela depressão, pessoas que têm os seus braços marcados, não só por traumas passados, mas pessoas que hoje ainda enfrentam dificuldades e não encontram esperança para sobreviver. Elas também fazem parte da nossa membresia. A Igreja de Cristo comporta todo tipo de pessoas e às vezes as pessoas estão sofrendo. Mas voltando à passagem, Jesus caminha, ele passa por aquele lugar e nós, sabendo quem Jesus é, nós sabemos que ele poderia ter curado aquele homem no instante que ele olhou para aquele homem. E ele não faz isso. E aí é isso que me chama a atenção. Porque Jesus estava querendo ensinar alguma coisa para aquela multidão e também para nós. Se ele ouviu aquele grito, ele olhou para aquele rapaz que estava à beira do caminho e não fez nada, não é porque ele não queria fazer, é porque ele queria ensinar algo antes de fazer. Não era para ser um milagre só para ser milagre. Era para ter uma lição naquilo ali. E aí Jesus passa por ele e a multidão repreende o grito daquele cara que estava sofrendo. E aí Jesus para. E nisso que ele para, a multidão também para. E aí o que Jesus fala? Chama aquele homem. E aí a multidão que estava mandando ele calar a boca fala, ânimo, o mestre está te chamando. Um monte de cara de pau. Ânimo, vem pra cá que Jesus está te chamando. E aí, o que eu entendo disso? E aí Jesus vai e cura aquele homem na frente de todo mundo. Eu entendo, e eu posso estar até enganado porque eu não sou teóloga, mas eu gosto de histórias, é que Jesus estava querendo ensinar para aquela multidão que não adianta a gente segui-lo se não for para a gente olhar para o lado. Se não for para a gente ouvir os gritos de pedido de socorro das pessoas que estão caminhando ou que estão passando perto de nós. E ele não quer que a gente o siga por seguir, porque a multidão estava seguindo Jesus e estava fazendo o extremo oposto do que ele manda. Eles não vivenciaram nenhum dos mandamentos de uns aos outros naquele momento. Eles calaram a voz daquele homem e ele insistentemente falou e gritou mais alto, e Jesus fez todo aquele movimento de parar e chamá-lo para que ele fosse curado. E eu entendo que Jesus quer que nós aprendamos isso a partir dessa mensagem. A gente precisa viver uma vida que segue a Jesus, mas de uma fé que se expressa pelo amor, que também olha para as pessoas que estão sofrendo, que estão ao nosso lado. Essas pessoas estão gritando e pedindo por ajuda. Então, como a gente pode ser igreja nesse novo formato? Se eu puder dar uma fala, olha para quem está do seu lado. Porque tem pessoas que estão sofrendo e às vezes elas não vão ter coragem, pastor, de mandar uma mensagem, de ligar. Mas se você for até essa pessoa e dizer, ânimo, eu estou aqui para caminhar com você e te levar até Jesus, eu tenho certeza que Jesus vai fazer algo na vida dessa pessoa. Então, é possível sim a gente ser igreja nesse novo formato,
vivendo o que já está escrito na Bíblia há muito tempo, uma fé que se expressa pelo amor. E o amor cuida, o amor abraça, o amor tudo suporta, e o amor faz diferença na vida das pessoas. O meu encerramento, soma o que eles falaram assim, a Rebeca citou uma passagem, eu vou citar uma outra passagem, quando Jesus cura um paralítico e ele as pessoas estão num lugar físico que eles não conseguem levar o paralítico até Jesus. E aí há uma barreira física ali que eles não podem chegar. E o que eles fazem, os amigos daquele homem, sobem no telhado, dão um jeito de abrir o telhado e descem ele na frente de Jesus. E aí acontece um milagre maravilhoso ali, né? Que é o perdão do pecado daquele homem. Tanto que Jesus depois até fala assim, todo mundo fica, você perdoou os pecados dele? Acho que ele quer andar. É isso? Então levanta e anda, como se fosse fichinha. Mas o que me chama a atenção é o paralelo que eu posso fazer isso para a nossa vida. O novo nem sempre é bom de tudo, né? A gente está vivendo isso. Nunca mais o mundo vai ser o mesmo, não. Nunca mais o mundo vai ser igual. E não é para ser igual. Que pena se a gente passasse por tudo isso e voltassem a ter a mesma percepção sobre as coisas, a mesma percepção sobre a oportunidade que eu tenho de estar com as pessoas, de ter amigos, de ter família, de ter igreja, de ter gente que vai me apoiar. Você é igreja em qualquer lugar do mundo. Então, assim, essa oportunidade, eu não posso deixar passar de valorizar essas coisas. O mundo está novo, mas quem que eu sou nessa história? Porque tinha gente que estava assistindo e falando, que legal que vocês estão fazendo isso, que legal que a Jubac está fazendo um congresso online, que legal isso que vocês fazem, que legal que você aprendeu Libras para falar na sua igreja. Tem gente que está doente e a gente precisa reconhecer as pessoas que estão doentes. Pessoas que, e claro, aquele homem não estava doente, né? Eu estou usando um paralelo aqui. Tem gente que está precisando do milagre. E aí foi o que a Rebeca falou. Alguém precisa identificar aquilo. Tem gente que estava na multidão falando, vocês estão atrapalhando o que está acontecendo. Ou perguntando, você deveria estar perdoando pecados? Mas tem gente que falou, cara, essa barreira não pode atrapalhar a ação daquilo que Deus quer fazer. Então, por mais que eu suba nos telhados, que eu vá fazer, o meu ato de amor com Ele, o meu ser igreja, vai ser dar um jeito disso acontecer. Então, o que a Rebeca falou assim, e o Guto também, a gente precisa voltar para a essência. Deus me amou primeiro e me ensinou a amar. Eu oro para que eu tenha um coração com amor daquilo que Deus faz, então eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu preciso entender que não é uma barreira física, não é porque tem uma multidão, não é porque eu não posso olhar fisicamente nos olhos daquela pessoa, eu não posso estar onde ela está, mas eu preciso amá-la do mesmo jeito de que Jesus amaria ela. Eu preciso fazer o amor de Cristo encontrar a vida dessa pessoa. Eu preciso ser um canal daquilo que Deus quer fazer na vida dela. Eu preciso ser a mão que vai ser usada para curar alguém. Eu preciso ser a palavra que vai ser usada para curar alguém. Eu preciso ser a ferramenta que Deus quer usar para agir na vida de outra pessoa. Isso tudo é baseado no amor. A essência da igreja nunca vai acabar. Vão vir outras barreiras e a gente vai passar por muitas outras barreiras e a igreja vai continuar permanecendo porque ela está fincada no amor de Cristo. E ela vai permanecer independente, porque sempre haverá aqueles que vão subir nos telhados para poder descer aqueles que estão precisando encontrar com Jesus. Amém. Que nós sejamos essas pessoas. Né? Sejamos nós, Amém. né? Que honra é poder fazer aquilo que Deus quer que a gente faça.